Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja convosco. Quem vos cumprimenta é Eide Kojima e é um prazer, uma satisfação nós podemos mais uma vez meditarmos juntos na Palavra de Deus, meditarmos num texto para trazer uma edificação para a nossa fé, para trazer um conforto, para trazer um ânimo para cada um de nós. E eu acho que hoje é muito difícil nós conseguirmos fazer uma análise, uma reflexão da Palavra de Deus sem levarmos em conta o contexto a qual nós estamos hoje. É muito difícil nós conseguirmos fazer uma análise ou meditarmos na Palavra de Deus sem considerar as circunstâncias, esse novo contexto a qual nós todos, nessa sociedade, no Brasil e no mundo também, qual nós enfrentamos hoje com relação a essa pandemia. E eu gostaria de fazer primeiramente uma leitura da Palavra de Deus, que está lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, que diz: Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, como eu disse, é muito difícil nós deixarmos de analisar uma passagem bíblica, analisarmos um texto bíblico sem levar em consideração essa realidade, essa nova realidade a qual nós estamos passando hoje. E quando nós olhamos para tudo isso, às vezes a gente tenta até não se prender muito a assistir noticiários, a ler reportagem, a ler notícias, porque tudo isso que nós vemos, nós sabemos que acaba mexendo conosco, até mesmo de uma forma negativa, mas vez ou outra acabamos por assistir uma reportagem, por ler alguma notícia e vemos que tudo aquilo lá que a mídia, que os noticiários nos trazem, se começarmos a pensar nisso, começarmos a analisarmos mais profundamente sobre tudo que está acontecendo, nós vamos ficando preocupados, tristes talvez, temerosos. Mas algo que me chama a atenção sobre isso é para nós que somos pais, que temos filhos, se nós olharmos para os nossos filhos nos dias de hoje, olharmos para as nossas crianças nos dias de hoje, nós vamos perceber que em momento algum elas ficam receosas, em momento algum elas estão temerosas, em momento algum elas estão preocupadas em razão desse contexto, em razão do que está ocorrendo, que está acontecendo ao nosso redor. E nós vamos perceber que os nossos filhos, eles não se preocupam com nada disso, eles não ficam pensando no amanhã, porque por um simples motivo, pelo motivo de que eles têm a certeza, os nossos filhos têm a certeza que eles têm um pai, eles têm uma mãe, que estão ali prontos, aptos a cuidar deles, a fornecer, a entregar tudo aquilo que eles precisam, a suprir as suas necessidades. E por isso que então nossos filhos ficam tranquilos, não se preocupam, mesmo com tudo que acontece ao nosso redor, eles estão tranquilos. E quando nós olhamos para essa situação, nós podemos perceber, indo mais a fundo, que na realidade essa deveria ser também a nossa forma de encarar essa situação, de encarar essas situações que estão acontecendo. Essas deveriam ser também a nossa forma de encarar tudo isso. Só que nós, daí levando em conta que o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, é que está conosco, está cuidando de cada um de nós, para suprir as nossas necessidades, para cuidar daquilo que nós vamos precisar, para nos prover no momento certo, para dar aquilo que vamos precisar em um determinado momento. E infelizmente é muito difícil nós conseguirmos pensar e agir dessa maneira. Nós, como seres humanos falhos, nós às vezes não conseguimos olhar com esse olhar ao qual nós deveríamos realmente enxergar tudo isso, todo esse momento.
E quando nós falamos de Deus sobre a nossa vida, como nós pensamos sobre o agir de Deus sobre a nossa vida, e levando em conta sempre esse contexto ao qual nós estamos inseridos hoje, nós devemos fazer uma diferenciação daquilo que é a vontade de Deus e daquilo que é ser orientado pelo Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes a gente se preocupa demais com a vontade de Deus, com que a vontade de Deus seja feita, com qual será a vontade de Deus, o que Deus está planejando. E muitas das vezes nós se preocupamos muito com isso e não nos atentamos com a questão de sermos orientados pelo Espírito Santo de Deus. Porque não significa que por haver a vontade de Deus na minha vida e na nossa vida que nós muitas das vezes vamos deixar que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Porque nós às vezes não queremos fazer a vontade de Deus, queremos que seja feita a nossa vontade. E às vezes nós nos preocupamos muito em saber a vontade de Deus para a nossa vida, mas bem no fim nós não queremos que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Então acho que hoje nós devemos nos preocupar, além de saber a vontade de Deus, é deixar sermos orientados pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando nós recebemos ao Senhor Jesus, não é simplesmente estamos seguindo a nossa vida, então recebi a Jesus Cristo, Jesus entra aqui comigo, segue aqui comigo, que eu estou seguindo a minha vida, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei aonde eu devo chegar, e Jesus entra aqui comigo e segue aqui comigo. Não. Quando nós aceitamos a Jesus, deve haver o contrário, acontecer totalmente o inverso disso. Na realidade é quando nós aceitamos a Jesus, recebemos a Jesus, é falar: Senhor Jesus, eu quero ser orientado pelo Senhor. Ao invés de muitas das vezes queremos e recebermos a Jesus e falar para Jesus: siga-nos, nós devemos falar: Senhor Jesus, eu quero seguir a sua orientação. Espírito Santo de Deus, eu quero seguir a sua orientação, porque afinal de contas Jesus Cristo não deu a sua vida na cruz do Calvário. Jesus Cristo não morreu lá naquela cruz para que ele nos seguisse, não. Ele deu a sua vida lá na cruz do Calvário. Ele se entregou por nós para que nós pudéssemos então hoje seguir ele. E quando nós lemos essa passagem, esse versículo que está lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, que Jesus disse: se alguém quer ser o meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós pensamos ali sobre o tomar a sua cruz, talvez podemos pensar: o tomar a minha cruz, carregar a minha cruz, são os problemas diários que eu tenho, são as circunstâncias da vida, a cruz que eu devo carregar, talvez é o meu cônjuge, a cruz que eu tenho que carregar nessa vida são os meus filhos, a cruz que eu preciso carregar é o meu sogro, é minha sogra. Há pessoas que pegam essa frase e levam dessa forma para a sua vida. Mas nós devemos entender que quando Jesus fala aqui, que aquele que quer ser o seu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, significa que tomar cada um a sua cruz, significa que para nós verdadeiramente sermos seguidores de Cristo, para fazermos a vontade de Deus e mais, sermos orientados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ter que carregar a nossa cruz, ou seja, pagar um preço. Vez ou outra pode ser dolorido, podemos sofrer, vamos ter que abrir mão de algumas coisas, abrir mão da nossa vontade, abrir mão das nossas escolhas, de fazer a nossa vontade, o negar a si mesmo e tomar cada um a sua cruz para ser o seguidor de Jesus. É isso, é abrir mão de fazer a nossa vontade. Talvez até mesmo para fazer a vontade de Deus e sermos orientados pelo Espírito Santo de Deus, vamos sofrer, vamos ter que pagar um preço, porque o maior exemplo é o de Jesus Cristo. E o tomar cada um a sua cruz e seguir a Jesus também significa nós segui-lo inteiramente, fazermos completamente a vontade de Deus e não a nossa vontade, ou seja, nos submeter ativamente, nos submeter habitualmente a fazer a vontade de Deus, a sermos guiados e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Então, no momento em que nós passamos hoje, em que não podemos estar reunidos na igreja, como corpo de Cristo ali na casa de Deus,
não podemos estar em comunhão uns com os outros, em comunhão com os irmãos. Nós devemos estar atentos e não deixar que esse momento possa fazer com que estejamos nos esfriando espiritualmente. Nós devemos nos preocupar, estar atentos, estar vigilantes para que esse momento em que nós não podemos estar reunidos lá na casa de Deus possa interferir na nossa comunhão, na nossa intimidade com Deus. E algo que eu tenho orado nesses últimos dias é que eu tenho falado: Senhor, eu não quero passar por esse momento a qual nós estamos passando simplesmente por passar. Senhor Jesus, eu não quero enfrentar toda essa situação e depois que tudo isso passar, olhar para trás e pensar simplesmente eu passei por isso, ok, superamos. Não. O que eu tenho orado nesses últimos dias é falar: Senhor, eu quero passar por esse momento, eu quero viver esse momento, mas eu quero que o Senhor me ensine, eu quero que o Senhor me dê experiências, eu quero que o Senhor faça com que a minha intimidade, a minha comunhão com o Senhor cresça mais e mais. E então eu digo que a oração que cada um de nós devemos fazer num período como esse também é dessa forma. É falar: Senhor, eu não quero passar por esse momento, eu não quero enfrentar esse momento simplesmente por passar. Mas eu sei que se nós temos que passar por esse momento é porque o Senhor quer nos ensinar algo. É porque o Senhor quer que eu me aperfeiçoe em algo. É porque o Senhor quer que eu cresça em algo. É porque o Senhor quer que eu adquira a maturidade, seja ela espiritual, seja ela ministerial, seja ela uma maturidade como pessoa mesmo. Então que nós possamos estar passando sim por esse momento, mas não esquecendo que nós só vamos conseguir passar e enfrentar esse momento se nós estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, se nós estivermos sendo orientados pelo Espírito Santo de Deus. Então não basta simplesmente nós queremos saber qual é a vontade de Deus para tudo isso, queremos saber quais são os planos de Deus para tudo isso, mas mais do que isso, nós devemos entender que esse momento nós devemos ser orientados, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas para que isso aconteça, para que nós possamos ser guiados, orientados pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos estar andando então em Espírito. Nós não podemos então nesse momento estar andando pela carne, mas andando em Espírito. E esse andar em Espírito, esse andar pelo Espírito é andar 100% na palavra de Deus, falando com Deus, orando, lendo a palavra de Deus, andando, buscando algo mais de Deus nesse momento. Então que possamos estar atentos nesse período. Não é porque nós não podemos estar reunidos como igreja, não é porque nós não podemos estar ali congregando na igreja a qual nós servimos, que nós vamos nos esfriar ou deixar que as coisas aconteçam, caminhem do jeito que deve ser. Não, vamos estar preocupados, atentos e vigilantes e sabendo que nós precisamos estar sendo orientados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos ter o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Então que todos os dias você possa estar orando, falando com Deus, falando: Deus, eu quero que a sua vontade seja feita na minha vida, mas eu quero que a minha vida esteja sendo orientada, guiada pelo Teu Espírito Santo. Que eu passe por esse momento, mas que eu passe não simplesmente por passar, mas que o Senhor possa estar me ensinando algo, que eu possa estar aprendendo algo, que eu possa estar me aperfeiçoando em alguma coisa. Porque eu sei que tudo há um propósito de Deus, em tudo Deus tem um propósito. E esse momento que nós passamos também tem um propósito. Esse propósito pode ser para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual, de comunhão e intimidade com Deus. Então eu gostaria de estar orando por vocês, pedindo para que Deus possa estar te fortalecendo, para que Deus, através do seu Espírito Santo, esteja nos fortalecendo nesse momento, que não venhamos a nos distanciar dele, mas que possamos estar mais próximos dele, mais aliançados com ele, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos dando força, nos dando graça, sabedoria para enfrentarmos toda essa situação. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, eu te louvo, Pai, eu te agradeço por mais um dia onde nós estamos reunidos na Tua presença, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Eu te louvo também, Senhor Deus, porque eu sei que o Senhor é que sabe de todas as coisas, é o Senhor que está no controle de tudo, é o Senhor que está na condução de tudo. E eu sei que o Senhor está cuidando de cada um de nós, Pai.
Mas nesse momento, Senhor Deus, eu peço que Teu Espírito Santo esteja visitando a cada um dos Teus filhos e filhas, ó Pai. Espírito Santo de Deus, toca agora, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos, Pai, que estão em suas casas, ouvindo, Senhor Deus, esta palavra, essa oração. Que o Teu Espírito Santo esteja tocando a cada um de nós, ó Pai, trazendo, Senhor Deus, a força, Senhor Deus, necessária para vencermos. Que o Teu Espírito Santo de Deus possa estar levantando aquele que estava cansado, aquele que talvez estava desanimado. Que o Teu Espírito Santo de Deus possa estar nesse momento, ó Pai, tocando sobre cada um de nós. Porque, Senhor Deus, a quem nós poderíamos clamar, a quem nós poderíamos pedir socorro, a quem nós poderíamos, Senhor Deus, pedir uma ajuda, um auxílio, a não ser o Senhor. Então, meu Deus, nós clamamos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, o prometido, o consolador, nós clamamos pela Tua presença, pela Tua graça. Faça morada sobre cada um de nós. Faça uma morada definitiva e permanente sobre cada um de nós. Que Teu Espírito Santo de Deus esteja nos guiando, nos orientando. Que nós possamos estar todos os dias, ó Pai, sendo guiados, instruídos pelo Senhor, para que façamos em todos os momentos a Sua vontade e não a nossa vontade, Senhor Deus. Porque eu sei que as nossas vidas pertencem ao Senhor, então eu declaro que a nossa vida está nas Tuas mãos, a nossa vida pertence ao Senhor, Pai. Então nos orienta, nos guia, Senhor Deus, dá sabedoria para a Tua igreja, dá conhecimento, dá graça, Senhor Deus, dá força para cada um dos Teus filhos e traz, Senhor Deus, a edificação da fé, Senhor Deus, traz, Senhor Deus, o fortalecimento de cada um dos Teus filhos. Abençoa também aqueles que estão na campanha, nas terças-feiras, Senhor Deus, pedindo uma bênção, pedindo um milagre, Senhor Deus, pedindo uma intervenção do Senhor, Pai. Derrama da Tua graça, move com poder e graça. É que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e vocês fiquem com Deus. Um grande abraço e que Deus possa estar com cada um de nós, fortalecendo, nos guiando e principalmente o Espírito Santo de Deus possa estar nos instruindo todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.